seguidores do Hoje Mais Araçatuba. Hoje nós estamos aqui no Estúdio Óptico. E ó, tem novidade aí para vocês, viu? É isso, né, Leonel? Conta um pouquinho pra gente. Olá, meu nome é Leonel, eu falo do Estúdio Óptico, no New York Tower, na sala 506. E o que nós trouxemos para vocês hoje é algo para descomplicar o uso do multifocal. Você de 40 anos, ou que conhece alguém que iniciou no uso multifocal, já deve ter ouvido falar sobre dificuldade em adaptação a lentes multifocais. E hoje o iVision ele vem para facilitar a adaptação das lentes multifocais em novos usuários ou em usuários que já tentaram e não se adaptaram ou estão tendo aí algum problema relacionado à adaptação multifocal. Então agora, Leonel, eu vou sair de cena e deixo com você a explicação. Legal, vamos lá. Vou mostrar para vocês como que funciona o novo equipamento iVision. Ele começa fazendo um exame completo. Ele vai do início ao final do atendimento. É um atendimento completo. Ele vai trazer o visagismo, indicando aí uma melhor armação, uma armação que vai se adequar melhor ao seu rosto e harmonizar. A partir daí a gente vai fazer um exame de mapeamento visual. E essa é a parte mais importante, é aqui que a gente consegue tirar toda essa dificuldade com a adaptação multifocal. Por quê? Porque ela vai mostrar o comportamento visual de cada indivíduo. Então, muitas vezes, a lente que dá certo para o seu amigo, que deu certo para um familiar seu, ela não dá certo para mim. Por quê? Porque o comportamento visual é de cada um. E eu vou mostrar para vocês como que funciona, qual o formato desse mapeamento e o porquê que ele vai te trazer uma melhor adaptação. Eu vou começar aqui fazendo um teste. Você pode me ajudar, por favor? Vou tirar seu óculos, tá? Aqui eu começo fazendo um registro de imagem. Vou pedir para que fique a 40 centímetros em frente a essa câmera. Aqui, ó, tem a luz, mas embaixo vai ter a câmera, que é só esse pontinho menor. Olhando nele, e eu vou começar fazendo o seu exame. Isso. Com o registro da imagem, o equipamento ele já faz o mapeamento, ele pega o formato do rosto e daí ele vai fazer o visagismo e nos proporcionar o melhor formato para cada rosto. Aqui eu já tenho a sua imagem, o formato do seu rosto e ele indica para você modelos, o aviador, o quadrado e o retangular, ele vai harmonizar melhor com as linhas da sua face. E o redondo e o oval, ele vai acentuar, tá ok? Perfeito. Aqui eu tenho duas câmeras, onde uma vai mapear o movimento do seu rosto e a outra o movimento dos seus olhos, tá? Eu vou iniciar aqui. Sem movimentar a cabeça. Siga olhando a esfera vermelha por todo o seu percurso. Somente com os olhos acompanhe a esfera vermelha, por favor. Agora apenas com o movimento de cabeça. Siga olhando a esfera vermelha por todo o seu percurso. Agora, simulando aí uma atividade do seu dia a dia, tá? De uma forma natural, como se você estivesse dirigindo o carro, ó, olhando no retrovisor. Estou simulando aqui longe e meia distância. Aqui, uma paisagem, você simula somente a visão de longe, profundidade. Agora, em uma visão intermediária, olhando um painel de atrações do navio e visualizando o navio lá no fundo. Agora, somente meia distância, uma tela de computador. Agora, para perto, olhando o smartphone. Legal. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é justamente isso. Aqui eu peguei o mapeamento para longe, longe com meia distância e perto e perto. E aqui eu tenho a composição, a sobreposição de todos os mapas, tá? Onde mostra 81% de movimento dos olhos e 19% de movimento de cabeça. Agora eu vou para o próximo passo, e o próximo passo nós vamos fazer o estilo de vida de cada um, como eu falei anteriormente, né? É indivíduo. Então não adianta eu usar o mesmo multifocal que o meu familiar, sendo que o meu dia a dia é diferente dele, o meu uso é diferente do dele. Feito a anamnese, o mapeamento visual, o visagismo, aí agora eu tenho um conjunto completo para o equipamento indicar uma lente
que melhor vai se adaptar àquele campo visual. Lembrando que o equipamento ele não é filiado a nenhuma marca, ele não vai se prender a nenhum produto específico. Ele vai pegar sempre um comportamento visual que mais se adequa. Aqui eu já tenho em frente ao seu rosto uma simulação de um óculos e o campo de visão, onde fica totalmente livre. Então aqui ela indicou uma lente Royal Lux Balance, né? Aqui ela já nos dá o valor, o tratamento de antirreflexo que foi dado. Ela não faz indicação aqui de um fotossensível porque não tem exposição ao sol. Então aqui ela já faz esse multifocal ficaria perfeito para o seu dia a dia, mas aí nós temos depois que adequar isso à realidade financeira, a marca de preferência. De repente eu não gosto da marca da Roya, eu queria uma outra marca. Eu gosto muito de trabalhar com a Zeiss, por exemplo, então vamos fazer com a Zeiss. Aí o equipamento nos proporciona a liberdade de fazer um comparativo. Então eu venho e comparo a lente indicada com um fornecedor de sua preferência, ou até de melhorar em relação a custo, ou outra situação. Aí eu venho aqui e seleciono a tabela da Zeiss naquele ali. Aqui eu cancelo e mantenho. Legal, aí aqui nós temos então duas comparações. Nós comparamos a lente Roya com a lente Zeiss. E eu vou colocar agora de uma forma que fique somente as lentes, para entender um pouco melhor sobre o comportamento de cada uma. Então aqui eu tenho a sobreposição, aqui eu tenho as distorções, né? Aí dentro das distorções eu também ainda posso continuar fazendo a comparação, mas eu queria trazer para vocês uma coisa que talvez não, tenho certeza que para muitos é a primeira vez que vai ouvir isso. É poder escolher e definir o seu próprio campo de visão. Ah, mas eu não quero assim, eu quero mudar. É possível? Sim, é possível. Nós temos de maneira exclusiva o híbrido, o multifocal híbrido. Eu vou apresentar agora ele para vocês. Agora aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que seria o multifocal híbrido. Esse aqui é o híbrido. Esse multifocal você vai poder manipular e deixar ele com o desenho que você desejar. Então, eu prefiro um melhor campo de longe, um melhor campo de perto. Então vamos manipular isso e deixar de uma forma que te atenda. Eu vou desativar o cenário aqui do fundo para ficar mais visual. Ó. Então esse é o multifocal híbrido e esse aqui é o multifocal. Agora está aqui no Royal Lux Lifestyle. Então eu posso alterar e aqui trabalhando sempre nas lentes da Roya, né? V+, 4i, o 4, o Balances, é um multifocal excelente, está ali e tal. E aqui é o multifocal híbrido. Como que ele funciona? Eu tenho campo de visão para alternar nele? Não, campo de visão eu deixo você à vontade. Faz o favor aqui para mim, ó. Eu vou te mostrar. Você mesmo pode vir aqui, ó, e definir o campo de visão da sua lente. Então eu quero um campo de visão maior, menor, né? Eu consigo fazer isso, alterar e deixar ele exatamente do jeito que fica melhor. Essa parte verde seria o que... Essa parte verde são as distorções do multifocal. Todo multifocal ele tem uma distorção lateral. Essa distorção é conhecido muitas vezes como as aberrações. Ele é um astigmatismo de surfaçagem. O que é o astigmatismo de surfaçagem? Para eu limpar o campo de longe, meia distância e perto, eu solto essa distorção para as laterais. Então hoje o custo do multifocal está totalmente relacionado à tecnologia que é aplicada. A matéria-prima é a mesma. O que muda o valor? É o software que foi desenvolvido para ampliar esse campo de visão e deixar com menos astigmatismo de surfaçagem, menos distorções laterais. É aí que está o custo do multifocal. E aqui eu consigo manipular ele e deixar ele de uma forma que fique confortável e que caiba no meu bolso. Então aqui eu estou com um multifocal que agora está em 8 vezes de 390. Ficou alto o valor para mim? Tá legal o valor? Não, tá um pouquinho alto o valor. Então vamos fechar aqui um pouquinho a meia distância. Ele já caiu para 350 e tal. Léo, ainda tá um pouquinho apertado. Vou mexer um pouquinho. 275 cabe no meu orçamento. Tá legal o campo de visão? Tá. Então você manipula o seu desenho. Ele é um multifocal personalizado a partir daqui. Então você definiu o melhor multifocal e você não define somente em
tamanho ou valor, você define olhando o mapeamento, o seu comportamento de visão, para que não pegue as distorções conforme o mapeamento você estava lendo e o seu olho percorreu esse movimento. Então aqui vai ficar legal, vai ficar limpo o meu campo de visão, bacana. Ah, então eu posso puxar um pouquinho o grau de longe, entendeu? Então aqui eu manipulei, pô, aqui tá legal, é o híbride, aqui é o da ROI, o balance, como que tá a questão do valor? Ah, o híbride ele tá 8 de 284, tá me servindo o balance 487, eu vou fazer o híbride, legal. E aí daqui eu finalizo o seu visagismo, o mapeamento e a escolha das lentes. A partir daqui nós vamos para a escolha da armação. Então nós vamos levar em consideração o primeiro passo, que foi o visagismo, escolher uma armação que se adeque, e aí a gente vai, depois de escolhida a armação, definido, a gente volta para o equipamento para a tomada de medidas, tá? Legal, agora escolhemos a armação, e agora com a armação escolhida, a lente definida, nós vamos fazer agora a tomada de medidas. E isso na ótica nós sempre vimos, quanto é importante a tomada de medidas. Ela, mesmo escolhendo um excelente multifocal, fazendo um investimento no melhor multifocal que possa ter na loja, se a tomada de medidas não estiver legal, também não vai funcionar, porque a progressão ela vai partir daqui, tá? Então agora vamos para a tomada de medidas, vou fazer primeiro frontal, eu vou pedir para que você fique de novo em frente à câmera aqui. Isso. O corpo um pouquinho para a sua direita. Perfeito. Esse aqui é o gabarito, tá? O equipamento ele só vai identificar as medidas da armação com esse gabarito. Agora eu vou continuar. Ele já vai fazer o reconhecimento de medidas. Identificado, ele já me dá medidas de frontal para longe, né? Aí agora eu vou fazer a medida de lateral também. Aqui, ó, ele já me dá precisamente a DNP, que é a distância nasopupilar de cada olho, e a altura de montagem também para cada olho, tá? Aí agora eu vou fazer a lateral. Legal. Agora eu tenho a parte de longe, que é DNP e altura, e a lateral. Aí a lateral eu pego ângulo pantoscópico, que é muito importante na adaptação do óculos, ângulo pantoscópico, a distância vértice, então é a distância da córnea até onde ficam as lentes, e esse conjunto com a anamnese, o multifocal bem escolhido, o campo de visão bem definido, e aí você tem um multifocal que com certeza você vai se adaptar. Legal, após as imagens tiradas, medida feita, tá? Vou tirar aqui o gabarito. Aqui eu tenho do frontal todas as medidas, então distância nasopupilar, altura de montagem, eu tenho tudo do frontal e aqui ó, do lateral. Olha que perfeição que fica as medidas. Então eu tenho tudo isso para execução. Então todas essas informações de distância vértice, ângulo pantoscópico, tudo isso, todas essas medidas vai ser informado ao laboratório e na hora de executar uma lente. Então, eu comprei uma lente premium. O que essa lente faz? Ela me dá uma melhor tomada de medidas, ela me dá uma melhor personalização. Mas o que acontece? Eu vou ter essa personalização simplesmente comprando ela? Não, eu tenho que passar essas informações para o laboratório para que execute essa lente. E aqui eu tenho todas as informações. E aí com o exame completo, aí eu fico com visagismo pronto, mapeamento visual, anamnese com a dioptria do paciente, os dados, a escolha da lente. Esse aqui é o documento completo após a tirada de medidas. Eu salvo esse atendimento e aqui eu tenho o registro de todos os atendimentos feitos em loja. Então se um dia você, eu perdi a minha receita, eu perdi o meu documento e tal, eu tenho tudo salvo aqui na loja, eu vou pegar o exame completo e esse é o nosso mapeamento completo. Eu vou imprimir ele para eu te entregar, e isso vai servir como um documento para você levar no seu médico e falar: doutor, eu fiz o meu exame, esse aqui é meu mapeamento, foi feito um visagismo com a minha dioptria, eu tinha a opção de 2 lentes, optei pela lente híbride, que eu desenvolvi o desenho, ou optei pela lente da Roya, que é uma marca que eu gosto e confio mais. Aqui eu tenho os valores dela, ou não, isso é uma opção. Tá? Aí aqui você com o seu próprio celular, você pode vir aqui e escanear e você já tem ele
em PDF. Mas você já tem ele salvo. E aqui também eu vou já imprimir para que você leve esse documento para mostrar para o seu médico. E aqui está o seu visagismo, né? Com todos os documentos, o passo a passo de tudo que foi feito. No caso do híbrido, como que é feita a definição? Léo, eu escolhi lá o campo. Como que eu sei qual campo que eu escolhi? Foi definido para longe o campo 11, o campo médio 5 e o campo perto 5. Lá a gente define, ele solta uma numeração, essa numeração é passada para o laboratório e ele é desenvolvido de acordo com o que você escolheu. Certinho. Perfeito, né, pessoal? Vocês viram que aqui no estúdio você já sai com tudo completo. A Milene já saiu sabendo tudo que ela precisa para ter uma qualidade melhor aí na visão, para ter aí uma precisão realmente na hora de enxergar, poder fazer suas atividades do dia a dia, poder usar o computador para trabalhar, para fazer aí, para ter um momento de lazer. Léo, muito obrigado pelas explicações, muito obrigado por receber nossa equipe aqui no seu espaço. E é isso, vem muita novidade por aí, muita coisa boa e uma parceria muito grande que vem aí pela frente com o Estúdio Óptico e hoje mais Araçatuba. Muito obrigada!